Alô, meu povo, estamos aqui no canal Águia.com. Estamos aqui para trazer mais um tema, mais um conteúdo. Conteúdo esse que eu já falei algumas vezes, e estou sempre repetindo, porque é uma questão que me traz, me deixa fascinado, porque são mistérios, são coisas que a gente não conhece, não podemos avaliar essa questão, e de alguma maneira eu gosto de tratar do assunto, porque até pela questão de refletirmos sobre isso. Nós temos muito medo de trazer à tona essa questão, mas primeiro eu quero dizer a vocês que eu não tenho desejo nenhum de me encontrar com ela tão cedo. Eu quero falar da morte, a razão da vida e a morte. Então é disso que eu quero falar. É, Muitas vezes já falei, nós fugimos disso porque temos medo. A morte não existe. Enquanto estamos vivos, a morte não existe. É, uma coisa que Epicuro falou é o seguinte: ele afirma que a morte não deve ser temida, pois enquanto estamos vivos, ela não existe. E quando ela existe, já não somos mais, já não estamos mais. Então, nós não podemos discutir esse assunto. Porque enquanto estamos vivos, simplesmente ela não existe. E quando ela passa a existir, você já não tem condição de discutir isso, de avaliar essa questão. Então, não temos que ter medo da morte. A morte não vai. é, Muitas vezes, claro, a gente fica meio que preocupado, e na realidade, a morte, a minha preocupação da morte não é comigo, é com quem fica. Às vezes as pessoas não estão preparadas para isso e sofrem de maneira errônea, porque não há necessidade disso. Então, nós possamos ter esse cuidado de lidar com a morte como uma coisa natural, uma coisa normal. É como se você plantasse um pé de tomate, ele vai florir, vai ficar bonito, colorido, de repente ele morre, deixou de existir. É assim que a morte nós, todo que Deus criou, vai passar pela morte um dia. Esse é a questão. Alguém falou que nós, ao nascermos, já entramos no corredor da morte. Estamos na fila esperando o nosso momento. Uns vão antes, outros depois, não interessa, mas todos vão. Então é preciso ter esse cuidado de não se apegar a essa questão, porque você vai adoecer, você vai ter problema sério e vai deixar de viver. Eu, por mais dificuldade que eu tenha na minha vida, em alguns aspectos, inclusive emocional, mas eu quero viver, eu não tenho interesse nenhum de me encontrar com a morte. Ela é indesejada para mim. Eu trato dela como um ser, um caso que é preciso ser lembrado, ser discutido. É isso que eu faço. E eu preparei um poema que vem tratando desse assunto, e antes de ler esse poema, eu queria deixar algumas coisas aqui para vocês, para que todos nós pudéssemos repetir. Bom, alguns argumentam que a morte é irrelevante para o sentido da vida, pois a busca por significado persiste independentemente da mortalidade. Então, ela é irrelevante para cada um de nós, para o sentido da vida, porque a vida faz com que a morte seja irrelevante, não tenha valor nenhum. A morte, a vida nos traz situações que mostram que a morte não tem razão nenhuma para temermos dela. Estamos vivos, estamos vivendo, estamos brincando, curtindo, amando, muitas vezes tendo decepções, realizando sonhos ou não, mas estamos vivendo. Essa é a razão da vida. E a morte não tem lugar nesse momento. A morte só vai ter lugar quando você já não tem mais consciência. Isso nós precisamos entender. Qual é a filosofia? O que a filosofia fala sobre a morte? O que é que ela vai falar sobre a morte? Bom, a filosofia vai falar sobre a morte é um assunto interessante. Na visão do filósofo, o Platão, a morte é algo inevitável, que não está relacionada a um determinado tempo ou lugar. Assim, a função da morte seria nos ensinar a viver. Não importa se você viveu muitos ou poucos anos. O que importa é a forma e a maneira como você aproveitou esse tempo. Então, a morte, ela não vai determinar a sua própria vida. Não importa se você viveu muito ou poucos anos, o importante é que você saiba aproveitar esse tempo que é lhe dado. Aproveitar esse tempo para que você possa realmente usufruir desse momento que é a vida. E a vida é uma dádiva maravilhosa, mas não elimina as questões que discutimos sobre a morte. Como a morte é vista na filosofia? Bom, a morte ela é até um meio de ser vista uma reflexão na filosofia. Hoje em dia, a reflexão
onde pensamos sobre a nossa existência e de quem conhecemos. Filosofar é o ato de nos permitir entender nossa finitude, para que possamos valorizar nossas vidas. O tempo que possuímos para viver é como tirar o melhor proveito dessa existência. Então, esse tempo que nós vivemos, nós temos que tirar o melhor proveito de tudo, para que possamos realmente usufruir do melhor que é dado, que é na questão da dádiva da vida. Aproveitar tudo que é dado. Inclusive os momentos ruins, porque eles também servem para crescermos, servem também para valorizar a vida. Porque ninguém viveu por um problema que não tenha um dia saído dele. Então, nós não podemos agora fecharmos os olhos para a vida e olhar só a morte, que aí você vai ser um vivo morto. Então é preciso que você viva, mas viva na plenitude da vida. Viva tudo que é dado, porque a morte, você não pode fugir dela. No início eu falei que alguém disse que todos nós, ao nascermos, já entramos no corredor da morte. Todos nós estamos caminhando no corredor da morte. Um dia vai chegar a nossa vez. Agora, não é hora agora de discutir isso. Apesar de querermos refletir, e a filosofia é isso, é refletir sobre assuntos que muitas vezes as pessoas não têm explicação, e a filosofia tenta trazer à baila esse pensamento que muitas vezes não sabemos elaborar em nossa mente. A morte tem sua razão de ser, e com isso nós não podemos nos pegar a ela, porque tudo tem seu dia. Assim como nós nascemos, vivemos, nós também vamos morrer. A Bíblia fala disso. Então é preciso entendermos essa questão e sermos capazes de lidar com a situação. A morte, ela é muito importante para a nossa vida. Talvez a vida seja tão importante porque falamos da morte. A vida tenha tanto valor porque nós falamos sobre a morte. Então, para que ter medo da morte? Não devemos ter nenhum medo da morte, porque ela está aí para cada um de nós valorizarmos a nossa própria vida. Quando nós vemos a morte como realmente ela é, nós vamos valorizar a nossa vida, vamos valorizar o nosso tempo aqui. Se curto ou longo, não interessa. Vivamos ele, vivamos da melhor maneira possível. E tudo nos dá condições, o próprio Deus nos dá condições de vivermos plenamente essa questão que é também complexa, a vida. Assim como a vida é complexa, a morte também é complexa. Nós não conseguimos entender nossa existência, nem entendemos a morte. Não entendemos a morte. Nós vivemos para aproveitar o melhor possível. Então pense nisso, pense nessa questão e se valorize a cada dia, cresça a cada dia, porque assim você estará se preparando para uma vida plena. Eu queria deixar agora para vocês o poema que eu falei, que tem como título Deixa-me Dormir. Diz assim: Vida minha, vivo eu. Vivamos nós. Não quero flores, não quero choro. Quero apenas o sono da morte. Deixo para todos um livro. Meu livro de memórias. Conto nele meu caminhar das alegrias e dos caminhos. Os encontros memoráveis. Não estou desejando a fatídica indesejada. Pois a vida é uma dádiva. Só quero que leia a minha história. E se boas ou ruins, pressuponham vocês outros. Não quero choro. Lembrem-se dos encontros, dos sorrisos desconcertantes. Não quero flores. Só quero apenas o som da morte. Não estou me lastimando, pois até para a morte tem saída. Só quero escrito com letras garrafais na minha lápida, na minha campa, branca e fria, e também silenciosa. Aqui dorme um poeta apaixonado.